Olá, pessoal. Então, vamos começar o nosso primeiro podcast Conexão Agrojovem. E eu estou aqui com dois convidados excepcionais da área ambiental, jovens, que iniciaram na parte ambiental, que é muito importante no nosso setor e que está pegando muito essa pegada agora, a parte ambiental no agro, principalmente esse ano de 2024 e vai se estender para o ano de 2025. E eu gostaria que vocês se apresentassem para o público e também vamos debater essa parte ambiental que está sendo muito falada e que vai se estender. A gente vê que vai ter que se impregnar no setor, o produtor vai ter que se adaptar, as empresas, agroindústrias, todas vão ter que se adaptar à parte ambiental. E não é só falado no Brasil, mas o exterior também está de olho no nosso país. Então, se apresente, Léo, Renato, fiquem à vontade, falem sobre o empreendimento de vocês. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente, pela essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre nossa carreira, sobre o agro, sobre as oportunidades do jovem no mercado de trabalho e principalmente sobre o meio ambiente, Boa tarde, Cláudia, obrigado pelo convite, através do Leonardo, que é meu amigo, e estou feliz de estar aqui participando do seu programa. Então, pessoal, uma coisa que está sendo muito discutida agora atualmente nas redes sociais, TikTok, Instagram, tem até o antigo Twitter, está sendo muito comentado do Elon Musk, essa parte da França sobre nós, A França já vem tendo esse debate grande com a gente na questão ambiental, e aí agora empresas estão começando a falar mal do nosso setor. Vocês acham que isso é um pacto do que a imagem está sendo passada para eles? Ou já é uma coisa que já vem de antes, essa imagem, por falar tão mal da gente, como se a gente desmatasse dessa maneira mesmo, que o nosso produto do agro não é bom, que a gente produz em locais de áreas embargadas e tudo mais. O que vocês acham disso? E o que pode ser feito, para acabar com essa narrativa e tudo mais? Então, é uma visão mais preconceituosa do estrangeiro com a questão do Brasil e do brasileiro em si. A gente vê que nesse ano de 2024, por exemplo, Goiás teve o menor índice de desmatamento desde 2001. Então o Cerrado está passando por uma revitalização muito grande. A gente tem também áreas na Amazônia que desmataram menos. É uma crescente, mas a principal visão que o estrangeiro tem, principalmente com o brasileiro, é que o brasileiro é muito desleixado com as coisas, etc. E isso traz essa mesma visão para o agro. Então, quando a gente vê o caso, por exemplo, do Carrefour, que aconteceu agora, dele criticando a carne brasileira e sofrendo boicote, tendo que vir a público pedir desculpas, isso é uma visão preconceituosa do que a gente faz aqui. Quando a gente pensa na questão do desmatamento, ela foi evoluindo no decorrer dos anos. Para fazer uma supressão de vegetação ou corte de árvores isolados, era muito difícil há uns anos atrás. Hoje já foi desburocratizando. Não que seja simples, mas já é mais fácil e mais acessível a qualquer produtor. E aí, quando você entra nessa parte de supressão, a fiscalização do Brasil ainda é muito assídua. Você tem que fazer uma recomposição, você tem que fazer uma série de questões que, inclusive, envolvem a regularização fundiária do imóvel, para regularizar um passivo ambiental. Então, essa visão, o estrangeiro normalmente não tem do Brasil. Tem que aqui é terra de qualquer um. Mas hoje a gente tem uma legislação muito pesada sobre isso, principalmente aqui no estado de Goiás. O estado de Goiás tem uma legislação estadual muito rigorosa em relação às supressões e ao desmatamento. E quando a gente pega nisso, volta naquele ponto. Hoje quem faz um desmatamento, ele tem que passar por uma regularização fundiária de sua propriedade, que envolve desde o georreferenciamento, ao mapeamento de novas áreas de reserva legal, ao mapeamento dessa área suprimida, que é necessário ter acompanhamento de vários profissionais nessa questão, não, Renato? Bom, você falou mais da parte técnica. Para mim, essa parte ambiental ainda é uma narrativa, é uma discussão sobre desmatar ou não desmatar, tá? O Brasil é campeão em preservação, É uma área que eu não entendo muito, tá? A parte ambiental. Eu sei que o Brasil é campeão em preservação, E o que o povo fala lá fora do nosso país é porque não vive aqui dentro o que a gente vive, tá? O meu papel no agro é a regularização, tá, de imóvel rural, que anda paralelo ao lado da regularização ambiental.
Verdade. E é muito importante, né? Todo produtor não tem como fugir disso, né? Então, Não tem. falar que... agora eu estava citando a parte da fiscalização. O produtor tem que fazer isso. Ele não tem como fugir, falar, inventar, fazer algum ato dentro da sua propriedade e que ele não vai sofrer consequências depois. Tá tudo registrado, né? Que vem a sua parte já. Que ele precisa disso, ele tem que ter toda essa documentação registrada para comprovar na parte ambiental, porque hoje em dia até as trends, né, estão travando quem não tem toda essa documentação certinha, né, porque eles vão fazer essa análise, não adianta a pessoa também querer mentir lá na frente, eles vão fazer essa análise, se não passar, trava o grão, trava o produto dele. Hoje mesmo eu estava com um cliente lá no meu escritório, precisando retirar um CCIR porque estava travado uma operação no banco dele. Ixi. Então, assim, nós estamos aqui como profissional nessa área de burocratização para resolver o problema do produtor rural, certo? Então, o nosso papel aqui, o meu papel é essa regularização fundiária de imóvel rural e o papel aqui de Leonardo é essa regularização ambiental. E assim, quando a gente pega essas multinacionais hoje, elas também têm um impacto positivo no Brasil. Multinacionais como Luiz Trifes, Cat Forest e outras empresas exigem-se as licenças ambientais, a documentação correta da propriedade rural, porque senão ela não vai comercializar o produto, ou fazer a compra ou a venda com o produtor rural. O caso do CCIR é um caso assim que parece simples no início, mas que envolve toda uma questão. Você tem a questão do georreferenciamento também, que se não me engano, já é a área do Renato, acabou uma lei que extinguia um prazo para você ter um imóvel georreferenciado. Hoje é exigência, né, Renato? Hoje exigência é relativo esse assunto, tá? É uma exigência o georreferenciamento a partir de 25 hectares, se o produtor rural for fazer alguma transação no imóvel que exige, né? Por exemplo, o banco pode exigir um georreferenciamento, ele pode exigir a obrigação de georreferenciamento se for uma área de 25 hectares acima. Outros órgãos meio ambiente, né? Ele pode exigir se for uma área de 25 hectares acima. Isso aí é uma lei que hoje é uma norma, é uma lei que prevalece hoje. E esse tamanho de área, a partir de novembro do ano que vem, vai alterar, vai passar a ser todo o tamanho de área. Nossa, então o produtor rural, como se diz, o circo está fechando mais ainda. Isso, antigamente, né, eram os maiores, agora foi os médios produtores, agora está fechando o cerco para os pequenos produtores. Então, ou seja, essa narrativa que o agro não preserva até que é difícil, né? Porque não tem para onde o produtor fugir. Está fechando cada vez mais o circo. Justamente, burocracia, o governo, entendeu? Bancos, está cada vez fechando aí o cerco ao redor do produtor rural, obrigando ele a regularizar todo o imóvel dele, tanto parte fundiária quanto parte ambiental. O que falta muitas das vezes é a publicidade do governo fazer isso. É a publicidade de uma lei. Por exemplo, a gente tem um conhecimento interno, mas externamente é repassado essa publicidade? Verdade. Hoje a gente vive num mundo de publicidade, querendo ou não. Temos grande parte da preservação, mas se a gente não expor o que está preservando, não muda nada. Isso, verdade. Essa notícia que saiu hoje, inclusive, que Goiás teve o menor índice de desmatamento desde 2001, não está sendo tão divulgada. Se tivesse uma maior divulgação, talvez a mentalidade lá fora mudaria. Só quem está na área mesmo que procura saber essas informações, né? Quem está de fora, quem de outros setores, cidades grandes que não está mais no interior envolvidos tanto no agro, nem... Inclusive, a legislação ambiental não é tão divulgada e difundida assim. Tem muitas coisas dentro da questão ambiental que você consegue ter ali um subsídio do governo, muitas das vezes, um auxílio, uma facilidade de obtenção de licença que não é tão divulgada, inclusive para próprios consultores como para o produtor rural. Verdade. A própria legislação, ela é, assim, muito bem feita. Eu já tive estudos, participei juntamente da criação. Quando a gente pega, voltando à questão da supressão, hoje existe a lei federal, lei do Código Florestal. E ela é dividida em grande, pequeno e médio produtor, de certa forma. Pequenos produtores conseguem não ter a mesma exigência de um grande produtor. E aí, um produtor rural, por exemplo, já acontece vários casos lá na empresa. Um produtor rural grande sofre uma multa ambiental, chega, acontece N problemas. Por boca a boca, chega no pequeno produtor rural, que ele vai ter que fazer uma recompensação gigante, ele vai ter que recompor a área, ele não vai poder fazer nada, ele vai perder... Ele já abandona a terra praticamente. Sendo que as características da terra dele implicam em outros tipos de exigência. E isso não é divulgado tanto assim.
Então, o que falta muitas vezes é a divulgação das próprias leis e legislações, a própria orientações publicidade. ambientais, Perfeito, né, é do isso aí. próprio órgão, né? Tipo, instruir o produtor, porque ainda mais o pequeno, ele é muito leigo. Eu já trabalhei com horticultores e você senta com eles, você vê que eles são muito, muito leigos. Tipo, e fora que o produtor, o grande, né, produtor e o médio, ele tem condições financeiras Sim. de pagar uma consultoria, de pagar um profissional igual vocês. E o pequeno? Como que fica ele, né? A deficiência que eu vejo hoje nesse ramo é o produtor, às vezes, não querer contratar uma consultoria. Entendeu? Isso é um erro do produtor. Tá? Então, o produtor rural, vocês têm que contratar uma consultoria. Uma consultoria boa, uma consultoria competente, profissionais que estão sempre se atualizando, aqueles que correm atrás, que resolvem o seu problema. Então, não tenham medo de contratar uma consultoria rural, ambiental, para cuidar da propriedade. Porque isso aí dá um grande problema. Hoje mesmo, o cliente meu estava com um problema de CCIR, não conseguia terminar a operação no banco dele para pegar um custeio por conta de um CCR, que é uma coisa simples, tá? Nossa, e deixou, trava tudo, Travou atrasa a operação. o plantio, aí atrasa tudo. Porque... Trava a operação do produtor, ele não pega o dinheiro no banco para poder girar, para poder trabalhar, para poder produzir por conta de um documento, que é uma coisa simples de resolver. E assim, quando a gente fala em consultores, tem N tipos de consultores. Tem que saber escolher. Tem que saber também. escolher e muitas vezes balizar. Por exemplo, na questão, eu lido muito com supressão e corte de árvores isoladas. Muitos consultores divulgam a parte boa da supressão, Prós, né? mas não falam os contras. Por exemplo, quando você vai suprimir uma área, isso em qualquer região do estado de Goiás, você paga uma compensação referente a essa área. Muitas vezes de 1 para 1 ou 2 para 1. Verdade. Esse 1 para 1 seria 1 hectare desmatado, 1 hectare recompensado, ou reconstituído, ou replantado. Então, assim, você contrata uma consultoria para fazer uma supressão. Essa consultoria fala assim, olha, você vai gastar tantos mil com o processo em si e depois a compensação. E ignora o fato da compensação ser tão ou mais cara que a própria consultoria, que o próprio exercício. Porque tem todo um acompanhamento após, demora, não é de um dia para o outro que você faz essa compensação ambiental. Demora. Além do que, hoje o custo para suprimir já é caro de maquinário. Então você tem o custo do maquinário, você tem o custo da compensação, você tem o custo da consultoria. E muitos consultores ignoram isso. Aí o que acontece? O produtor rural tira a licença, faz a supressão até no momento correto, mas esquece de fazer o acompanhamento de um TAC. E o TAC pode gerar uma confusão, lembrando que o TAC a pessoa... Vamos falar a verdade, para até na cadeia depois. Isso, tem grande chance. É um compromisso que o produtor está fazendo e tem que cumprir com aquilo. Então, e assim, Cláudio, uma coisa que acontece é que a minha área com a do Renato se funde praticamente todos os dias quase. Porque para eu fazer uma recompensação florestal, eu preciso dele já referenciando essa área, mapeando. Que muda tudo. Toda hora muda um detalhezinho, tem que muda no documento. Muda no documento. Justamente. E eles vão fazer essa análise. O banco faz análise, as torres fazem análise, as agroindústrias fazem análise. E tiver uma coisinha errada ali, não batendo, ele já por isso a manda importância de contratar uma consultoria competente. Porque um erro em um documento faz melar toda uma operação. E isso é real. Isso acontece todos os dias no mundo do agro. Nossa, tá? E por que pareça, a gente vive numa sociedade que já é bem atualizada, né? Que tem a internet, tem o meio de comunicação, tem celular, tudo que já ajuda. E mesmo assim, a gente vê essas falhas, né, acontecendo. E aí, o que vocês acham, através da orientação, uma orientação mais rígida do órgão público, para poder falar de como que o produtor deve agir, ter menos medo do órgão ambiental? Então, eu acho que a principal questão é o órgão ambiental ser mais transparente e ter mais publicidade. A gente que lida com esses órgãos públicos sabe que muitas das vezes o órgão ambiental não tem verba para fazer publicidade, que deveria ter sido investir mais em publicidade. Entendeu? E parte também dos consultores. As empresas de consultorias têm que dar mais publicidade a essas questões. Não é simples você fazer um gel, não é simples você fazer uma supressão, não é simples você tirar uma licença de um armazém ou de uma bovinocultura, de qualquer forma. Não é fácil. E aí, quando a gente está na questão tanto ambiental como na regularização fundiária, onde a gente passa documentos por analistas, a gente tem a questão humana. Cada analista pensa de uma forma.
É verdade. Não existe uma cartilha pra você seguir. Faça isso, 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 e o analista vai estar ok. Tem analista que pede mais documentos, tem analista que pede menos documentos. Tem um caso que até eu conversei com o Renato para tentar resolver de um cliente nosso, que ele comprou uma terra de produtores que são brasileiros, mas que moram há mais de 40 anos em Portugal. Eles não têm RG mais daqui, só tem CPF. O analista do INCRA não aceitou, falando que eles não eram cidadãos brasileiros, mas eles têm certidão de nascimento. Aqui no Brasil, putz. Sim. E aí fica esse imbróglio. O analista não quer aceitar porque eles não têm RG, mas tem uma certidão de nascimento do Brasil. E vira uma dor de cabeça. Trava tudo, paralisa tudo, Sim, demora, paralisa uma só venda. Deus sabe como é que vai. E aí quando a gente fala de venda é outra coisa. Muitos produtores, na hora de comprar propriedades rurais, eles já têm que pensar em consultorias. Para ver a regularização fundiária da fazenda, quanto que vai gastar para regularizar a parte ambiental, os passivos ambientais. Porque assim, você sabe muito bem que passivo ambiental é transferível de dono para dono. Passivo é da propriedade, não é do produtor. Comprou, você assume. Então, se você comprou uma propriedade que tem um passivo ambiental, você está assumindo esse passivo junto com a propriedade. Solidariamente, você está assumindo, não tem como chorar. E aí o produtor rural esquece disso. Esquece desse pequeno problema. Compra a propriedade, tá barato, vou comprar, não vou ter dor de cabeça. Não pesquisa, não consulta, né? Não vai consulta, atrás de uma pessoa para olhar a área totalmente, como é que tá o histórico dela, né? Não. E assim, a gente vê que o Renato cancela muito o georreferenciamento que foi feito há muito tempo atrás, está totalmente errado. Nossa, aí trabalho não deve dar, né? O Leonardo falou uma coisa aqui, que os analistas, os profissionais hoje que estão lá no órgão público, analisando os nossos trabalhos e tal, ainda se encontram muito despreparados. Entendeu? Então, o que precisa mais deles? Mais treinamento dos analistas. No meu ponto de vista, né? A gente que trabalha uma canseira para aprovar um projeto, uma canseira para tirar uma licença, é um trem muito difícil. Então, assim, eu acredito que não é culpa dos analistas, tá? É culpa dos órgãos investir mais nos analistas, preparar eles melhor, entendeu? É uma opinião que eu tenho. Tá? Porque eles estão lá para trabalhar, eles precisam de trabalhar, precisam daquele emprego, entendeu? A gente depende deles, eles dependem da gente porque a gente tem que ficar dando trabalho para eles, entendeu? Mas é isso que acontece. Então é falta do governo, do órgão público ali investir mais naquelas pessoas, capacitar eles, entendeu? Porque ainda tem muita gente descapacitada lá dentro, igual o Leonardo falou. Cada um pensa com uma cabeça diferente, não existe um padrão. Se existisse esse padrão, seria o trem fluir um pouquinho melhor. Entendeu? Mas infelizmente não existe. E aí tem essa dinâmica, né? O órgão público ambiental municipal pensa de um jeito, estadual pensa de outro, o federal de outro. E não se alinham. E não se alinham também, né? E muitos usurpam o poder de um do outro. O municipal acha que é o estadual acha que é o federal acha que é o municipal e vira aquela bagunça gigantesca. E o produtor acha que é tudo culpa do consultor. Isso aí é a pura verdade. Fica em cima da gente, pensando que a gente está fazendo. Outra questão que a gente sofre muito é com o cartório. Rapaz, essa parte do cartório, eu vou te falar que eu já passei raiva com esse negócio de cartório. Porque tudo depende do cartório, tudo tem que fazer registro, tudo você tem que ir lá autenticar. Uma assinatura você tem que autenticar, básico, né? Aí você vai fazer qualquer alteração, tem que fazer averbação. Aí não sei o que, tá errado, você tem que fazer de novo, não sei o que. Aí não sei o que, tá faltando aquilo. E assim, é tanta documentação, e como é que fica a vida do produtor, sabe assim? Como é que ele... A vida do produtor ficaria mais tranquila contratando a consultoria para resolver isso daí. Que entendeu? É bem... Mas o produtor tem que entender uma coisa. Entenda uma coisa, produtor. Vocês contratam a consultoria, o consultor sofre para poder resolver isso aí. Sofre, não é fácil, entendeu? Você falou a questão do cartório. Cartório hoje, eles estão com profissionais lá dentro analisando partes técnicas e são pessoas que não são técnicas. Jurídicas, que eles entendem mais, né? Não são da parte jurídica, né? Entendem. Né? Nós, como profissional da parte técnica, acaba entendendo um pouquinho de jurídica, tá? Nós acaba entendendo um pouquinho de jurídica, entra, né? Não tem porque como. Você tem que saber, você tem que entender o que ele está passando na cabeça deles também. Você tem que entender o que está passando na cabeça deles. Então, você falou uma coisa interessante, cartório. Então, cartório, hoje tem muitos ainda que não tem profissional técnico lá dentro. Vou dar um exemplo. Serranópolis. Eu fiz um serviço em Serranópolis aqui do lado. Até rio. Eu achei interessante, tá? Serranópolis, o cartório de Serranópolis está de parabéns, porque
Lá tem uma profissional, uma agrimensora, que trabalha Lá dentro do cartório aí é outra para história. analisar os nossos projetos. Eu fui lá, ela me atendeu, a gente falou de técnico para técnico, e eu saí de lá satisfeito. Saí de lá satisfeito e tranquilo. Saí tranquilo, porque eu sei que é um trabalho técnico que eu fiz, vai cair na mão de uma pessoa técnica, que entende, né? Uma pessoa técnica, e vai saber analisar daquela forma, do jeito que eu penso, ela também pensa. Agora, tem os cartórios aqui em Goiás que é difícil. Nem vou entrar em nome de cidades, mas, por exemplo, na questão ambiental, muitas vezes você precisa pegar alguns documentos arquivados no cartório. Sim, eu já passei por isso quando eu mexi com a parte de CPR. A mesma situação. E aí você solicita, por exemplo, uma reserva legal averbada no cartório. E o cartório simplesmente perdeu os documentos. Perdeu o mapa, perdeu o memorial. Ainda mais essas que é de cidades menores, né? Isso. Mas, justo. Não vou falar nome de Currutela, mas essas menores, assim, tem esses babados mesmo. Currutela nem vai ter cartório. E aí você pede um mapa da reserva legal, porque o órgão estadual ou municipal exigiu, e o cartório dá uma devolutiva falando assim, olha, não foram encontrados os documentos arquivados. Alguém deve ter retirado, e aí aparece 1000 desculpas. É verdade. E aí você tem na matrícula uma averbação de reserva, o cartório não tem o mapa mais. Como é que faz? Como é que você responde o órgão? Aí vem a questão do analista. Vai do bom senso do analista. Então deveria-se ter uma cartilha de padronização. Uma situação que eu passei muito na parte de CPR, que envolve parte ambiental, porque a CPR também só libera com tudo em dia. Sim. Né? Sim. A gente ia nos cartórios e cada um pensa de um jeito. Um cartório pede uma coisa, o outro cartório pede de outro jeito, o outro já pede tais documentos, o outro já aceita aquilo, o outro já quer mais não sei o quê. E fica muito difícil isso, porque você não tem um padrão, igual a sua parte de analista mesmo. Você não tem um padrão no cartório, então você nem sabe o que você leva. Aí a gente ligava antes, né? Antes de ir, e muitas não aceitam online, tem que ser presencial, que é mais dificuldade ainda. Aí você liga, o que precisa, né, para fazer tal coisa? Isso. Você chega lá e tá faltando documento ainda. Aí a pessoa já andou 400 km, tem que voltar, arrumar documento para levar de novo, a demora que isso é. Então, assim, o que pode ser feito, né? Eu fico perguntando, né, para agilizar isso, né, melhorar, vamos dizer, a vida até do consultor, né, também. Não, vou falar, eu tô todo dia no cartório. Ó, falando nisso, os cartórios, não sei quem foi que criou uma plataforma federal agora. O SAEC, né? SAEC, a ONR lá. Tá de parabéns quem criou aquilo lá. Sim. Perfeito, que lá tá agilizando muito nossa vida. Eu tô procurando trabalhar muito por aquele sistema lá. E quero até falar que Rio Verde tá de parabéns, que Rio Verde atende fácil aquilo lá, atende rápido. Eles têm um cara só para fazer aquilo lá, entendeu? E lá é rápido o sistema lá, o SAEC. Então você entra com gel, você entra com outros tipos de serviço lá para registrar. O cara atende lá dentro de Rio Verde. É fácil. Mas assim... Matrícula sai em 4 horas. O sistema tá lá. Né? Então o que falta são pessoas. Tá? São pessoas para operar certo, né? Pessoas para operar corretamente isso daí, de forma ágil aí, que ajudasse a gente profissional. Mas vamos ver. No meio ambiente, eu sou muito fã do sistema IP. Sim. Porque o sistema IP... Porque eu sou fã mesmo, sendo bem sincero. É um sistema de questionário. Claro que você tem que apresentar os estudos, chega numa parte, você apresenta os estudos, mas é um sistema de questionário. Você tem ali várias perguntas que você vai respondendo com sim e não. Então, aquela questão do analista ficar... eu quero isso, quero aquilo, não existe. As questões são padronização. Isso, padronizadas e aquilo pronto, acabou. Se o sistema IP fosse embutido aos municípios, como está prevista a criação ou a adaptação dos municípios ao sistema IP, facilitaria muito a vida do produtor e do consultor também. Porque já que eu não tenho um analista para gerar mais dúvida ou menos dúvida, o sistema IP está tudo ali, além de você poder fazer simulações antes. Entendeu? Eu acho que isso facilita até a vida do analista. Sim. Né? Facilita. Porque como é um sistema de questionário, se você marcar alguma coisa que infringe a lei, ele já não avança. Então, para mim, é um sistema muito bom que eu gosto de utilizar demais. É um sistema que eu apoio bastante. Porque a gente teve, vamos lembrar da pandemia, né? Pandemia, a gente não podia ir nos lugares. Então, começou essa era do sistema surgirem. Essa era digital. Digital. Para mim, já deveria estar quase tudo digital. Claro que tem situações que tem que ser presenciais, sim. Mas
por exemplo, vocês vão pegar uma área lá em Tocantins, aí você tem que sair daqui de Goiás, Rio Verde, lá em Tocantins, num cartório, num analista, num órgão público, para poder resolver uma situação, e não tá tudo certo, você tem que voltar. Fica difícil demais, porque tem muito produtores que não plantam só aqui em Goiás, né? Eles têm áreas em várias áreas em Goiás, né? Do norte ao sudoeste, porque o Goiás é grande. Sim. Vai andar quase 8 horas de viagem, 6. Muitos plantam em Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul. Fica difícil controlar isso tudo. Então, eu acho que um sistema... Mas aí já vai aquela pegada do federal, estadual e municipal, que aí já entra outros estados junto. E cada estado tem sua legislação e etc. E o produtor rural tem uma questão. Ele confia na pessoa, ele não confia na empresa. O produtor rural, por exemplo, confia no Renato, ele vai fazer serviço com o Renato daqui do sul ao norte. Vai ser justamente, literalmente. Comigo a mesma questão. O produtor rural que gosta do meu trabalho, confia em mim, é a fazenda em Rio Verde, é a fazenda na Bahia, é a fazenda no Tocantins, Mato Grosso do Sul, em todo lugar ele leva porque ele quer que você cuide das questões dele. Então, pra gente, essa informatização é muito boa, porque facilita muito a vida. Ainda mais quando eu pego muito, por exemplo, casos judiciais. Audiências online são maravilhosas, eu não tenho que deslocar. A pandemia ensinou isso, né? Audiências online teve, vamos dizer, foi bom até para o judiciário, né? Sim. Essa parte de audiências serem mais rápidas, onde a pessoa tiver, ela já... Claro que tem toda uma regra, né? Ela tem que estar acompanhando do advogado, no escritório, separado, numa sala que nem... É uma audiência, né? Não é uma sala que todo mundo pode entrar e assistir a audiência. E vem funcionando, né? E vem funcionando, e tá sendo eficaz. Então... E assim, por que eu gosto dessa informatização? Porque tudo fica gravado. O grande problema de você ser atendido ao vivo, se for lá no balcão, atendido do balcão, é que você não vai ter registro do que aconteceu ali. Tem essa questão. Um funcionário pode te instruir mal, um analista pode te instruir mal e você não vai ter nada para falar. Você vai fazer o que ele fez e vai ser culpado no final. Não. A informatização grava tudo. Sim, vice-versa. E a informatização grava tudo. Muito bom. Então, se eu tenho um problema no cartório, o cartório vai me responder online e eu vou ter essa resposta online. Mesma coisa do órgão ambiental e etc. Então, eu sou muito a favor disso por conta dessa gravação de histórico. E aí, falar de vocês também, né? Como vocês iniciaram essa carreira? Agro e ambiental, Começa né? que você é mais tempo, né? Eu vou começar porque eu sou mais novo. Por quê, né? Porque vocês, na época, quando vocês iniciaram, né? Jovem, né? Vocês aconselharem os jovens, né? A gente tem que lembrar que é um jovem. O jovem agora está entrando no mercado. Muitos estão formando em agronomia, veterinária. E eles têm que ter essa pegada. É um diferencial essa pegada ambiental. Querendo ou não, tá vindo a era do bioinsumos, que já tá uma discórdia já lá na votação, né, pro on-farm, produção on-farm. Falem de vocês para poder inspirar esses jovens, né, a importância deles também terem essa parte ambiental com eles, né, porque eles vão atender os produtores, vão ter os clientes, essa pegada que não vai sair, não vai acabar, é o futuro, não tem como. Bom. E na época de vocês, eu acho que vocês não imaginavam, né, que ia ter essa pegada toda, né? Não. Bom, os jovens, vocês, tirando os que quer fazer medicina, porque eu acho que todo mundo quer fazer medicina, mas quem não quer fazer medicina, quer entrar aí no agro, né? Vou dar um conselho. O maior diferencial hoje das pessoas que estão se destacando no agro é a pessoa de atitude, tá? Pessoa de atitude. Quem fica ali com preguiça de resolver um problema... se depara com um pequeno probleminha, uma burocracia, alguma coisa, já desanima, já fica com aquela preguiça, acha difícil, entendeu? Você não tem chance no mercado, não. Entendeu? Você vai ser funcionário de alguém aí, vai ficar estagnado. Você quer se destacar, atitude, entendeu? Jovem, atitude no agro, tá? O que está faltando hoje, tá, no agro, são pessoas de atitude para resolver problema do produtor. Meu amigo, o produtor tá lá preocupado com outra coisa. A preocupação maior. Preocupação maior do produtor hoje é produzir. Entendeu? É plantar, torcer que chove, entendeu? Aquela soja crescer bonita, ele colher bem, produzir, pagar a conta dele. Entregar o grão e o que ele precisa?
uma pessoa de atitude que resolve o problema, vai atrás, corre atrás. Então, beleza, você é jovem, tá cursando agronomia, tá cursando agronomia, outros tipos de engenharia também que entra no agro. Eu tenho outros tipos de engenharia que engenheiro civil também trabalha no agro, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho no agro, agrônomo, entendeu? Engenheiro florestal, engenheiro ambiental, tem atitude. Se você quiser entrar nessa parte de regularização, é uma parte boa. É uma parte boa, entendeu? E tá pegando, não adianta. De boa remuneração, tá? Você vai ganhar um bom dinheiro. E se você for uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, sabedoria, você vai fazer um dinheiro melhor que os outros, entendeu? Mas você tem que ter atitude de resolver o problema. Ah, mas eu vou resolver o problema se eu não sei. Vai correr atrás de saber. Ah, mas eu vou saber onde? Meu amigo, vai apanhando na vida, entendeu? Vai fazendo trem errado e vai refazendo de novo, tá? Eu tô no agro desde 2007, mexendo aí com... Eu comecei a trabalhar no agro em Chapadão do Céu, uma cidade aqui perto. É uma cidadezinha pequenininha. Na época era 3 mil habitantes, deu uma crescidinha agora. Tá uns 20 já. Dizem, eu acho que é uns 12, viu? Mas Chapadão do Céu, uma cidade que eu amo de paixão. Comecei lá trabalhando com engenheiro civil. O cara engenheiro civil, tá? E trabalhava no agro. Ele trabalhava tanto na parte de construção, com obra, e entrou no agro, engenheiro civil. Tá? Comecei lá em 2007. Na época, a gente já começou a mexer com georreferenciamento. Naquela época, georreferenciamento era um trem mais difícil do que é hoje. Entendeu? Você aprovar um georreferenciamento naquela época, lá no INCRA, tá? Era o trem mais difícil. E, por outro lado, o cartório era fácil. Tá? Hoje o trem inverteu. Tá? Hoje você consegue certificar um georreferenciamento no INCRA de forma mais rápida, né? Se você fazer todo o seu trabalho correto e tal. Agora, para registrar, que é um pouquinho mais difícil. Mas nessa época aí, 2007 até 2013, então olha só, eu trabalhei de 2007 até 2013, mudando para 2014, eu passei por essa fase de georreferenciamento, primeira norma, tá? Que era o trem mais difícil, você certificar, aprovar um gel, né? E você só aprovava, e era só na capital, tá? Eu morava em Chapadão do Céu, tá? Era só na capital? A gente tinha que sair de Chapadão do Céu com um processo lá enorme, com um monte de papelado, um monte de coisa, um monte de relatório. Se só no papel. E tinha que ir lá em Goiânia protocolar esse serviço. Esse trem demorava a ser analisado. Quando analisava, se tinha pendência, a gente tinha que refazer e ir lá para a capital de novo. Então, era o trem mais difícil, era complicado. Hoje facilitou essa parte do INCRA, porém dificultou a parte de cartório. Então vamos lá. Nessa época, de 2000, que eu trabalhei de 2007 até 2013, era difícil aprovar INCRA. Aprovava INCRA, chegava no cartório, registrava rápido. Entendeu? O cartório confiava na palavra dos técnicos. Ele falava que era aquilo, acabou, o cartório confiava. Hoje, tá, aprovar INCRA é rápido, registrar cartório é demorado. Então mudou muito. Então, assim, eu tô desde 2007 e 2013 para 2014 começou a digitalizar o georreferenciamento, entendeu? Antes era tudo papelado mesmo. O negócio era meio rústico, tá? Os equipamentos eram mais atrasados. O processo tudo. Aí, de 2013 para 2014 começou a digitalizar o georreferenciamento, desde aquela época. Entendeu? Aí agora é tudo online, os procedimentos de gel, tudo online. Você não vai mais no INCRA, né? Ainda bem, porque naquela época lá, tinha vez que chegava no INCRA, era rara a vez que nós chegava no INCRA, não estava invadido pelo movimento MST e fechado. E uma dúvida para os jovens, né? Que até eu já tive essa dúvida. A pessoa para mexer com gel, ela tem que ser formada em quê? A pessoa para mexer com georreferenciamento é para fazer um técnico. Ela tem que fazer um técnico por fora. Hoje existe o técnico em agrimensura, que foi o que eu fiz, já com especialização em georreferenciamento. Então você já faz o técnico em agrimensura já com especialização em georreferenciamento. Tá? E você já sai de lá com credenciamento no INCRA e credenciado no seu órgão, né, que você fez o curso. No caso dos técnicos é o CFT, no caso dos engenheiros é o CREA. Agora, quem faz uma engenharia civil, uma agronomia, uma engenharia florestal, uma engenharia ambiental, aí tem que fazer uma especialização de georreferenciamento à parte. Interessante, né? Pra galera saber, né? O técnico agrícola também, tá? O técnico agropecuário também, ele tem que fazer depois uma especialização em georreferenciamento. Muito bacana, né? Porque
Às vezes a pessoa acha que não deve ser fácil, né? E percebe que não é fácil nem um pouco. Não é fácil, não. Tem que estudar, a Agro falou, tem que ter atitude, correr atrás e aprender, de querer aprender para assim, ter um diferencial. Ele tá falando só a parte boa. A parte de ir pra campo, entrar no meio do mato, em córrego e etc. Acessar o local, né? O serviço de georreferenciamento não é fácil, é difícil, demanda de pessoas que têm coragem, tá? Não é qualquer um que vai para campo levantar o imóvel do produtor. E também depende de pessoas espertas, inteligentes, dispostas, de atitude dentro do escritório. Verdade, né? E entra a parte jurídica, briga de família, né? Aguentar a família também. Eu adoro mexer com isso, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu adoro mexer com isso, com essa parte. Com bucha, tá? Minha especialidade é resolver as buchas do produtor rural. Principalmente essas brigas de família. Né? Nossa, e dá até morte esse trem. Isso é a melhor coisa do mundo. Da minha parte também é igualzinho. Eu resolvo mais problemas causados por outros consultores do que chega um licenciamento. Eu acho que a última vez que eu fiz um licenciamento do zero, assim, uma oficina, vamos até ir para a questão urbana, que é mais simples de explicar, uma oficina, um lava-jato, ou até mesmo um armazém de grãos, deve fazer uns 5 anos. A última vez que eu fiz. Os últimos 5 anos meu é só resolvendo problema judicial e ambiental. A merda já explodiu. Sim, porque assim, igual você falou, muitas vezes a gente tem que aprender. Eu tive que fazer. Chegou num ponto que eu falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação em Direito Ambiental, porque eu tenho que aprender isso uma hora ou outra. É o diferencial, chega né? Tanto, e aí, ir lá e... É esse que é o diferencial. Na minha área, o maior diferencial é você entender a legislação. Isso, Fazer um licenciamento é muitas vezes simples. O órgão muitas vezes está termos de referências que você só preenche o termo de referência e está pronto. Mas entender a legislação ambiental para reduzir os custos do produtor é um diferencial. E é o que falta muito no mercado. Tem muita hora que você chega numa consultoria que ela não entende a legislação ambiental e te pede 1 milhão de coisas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. Um produtor rural lá de Rio Verde, ele me ligou pedindo auxílio que estava travado na licença ambiental dele. Ele tem uma bovinocultura leiteira. E o motivo da licença ambiental dele estar travado, pasmem ou não, era porque a bovinocultura leiteira dele não tinha projeto de combate a incêndio. Mentira. Um SERCOM. E aí, se você não entende a legislação, você vai exigir do produtor rural fazer um projeto de combate a incêndio dentro da instalação rural leiteira, que não tem minimamente chance de incêndio. E não existe legislação para obrigar ele a fazer um projeto de combate a incêndio dentro de uma área rural. Sim, o próprio bombeiro sabe disso e nunca exigiu dentro da fazenda. Não é exigido dentro da fazenda. Claro que para armazém de grãos, etc., tem a exigência. Mas para bovinocultura leiteira, não existe. E aí ele estava pagando a consultoria mensal para resolver esse problema. Nossa. Ela não tinha resolvido. E ele é aquele produtor rural, vive por indicação. Eu falo uma coisa muito simples, o Renato sabe disso, a gente pode investir em marketing quanto que a gente quiser. Produtor rural não tá nem aí para essa questão do marketing em si. Ele quer o serviço, a solução. Ele quer o contato boca a boca. A maioria dos meus clientes vem por boca a boca. É o vizinho, ou é o parente, ou é alguém que resolveu o problema e ele sai te indicando. Então, se você faz um serviço bem feito, você não precisa se preocupar. O produtor rural vai te indicar para todo mundo ali da região dele. O serviço bem feito, né? Pode ser até mais caro, mas é feito, nesse ele vai ramo é desse resolver. jeito. Ele vai A gente vê Os nossos clientes, eles não estão muito na mídia social, tá? Eles estão trabalhando no campo, estão meio fora de mídia social. É mais na indicação mesmo. É mais por indicação. E assim, o diferencial na minha área é essa. Você entender a legislação ambiental. Então, aquele agrônomo que pensa que só entender de fitopatologia, de entomologia, querendo ou não, se ele chega lá no produtor rural e ele entende da legislação ambiental também, ele vai ajudar pra caramba. Ótimo, sim. Muito mais, né? muito mais. Não que ele vai ser expert, né? Mas se ele consegue, além de ajudar a parte técnica, o produtor, dar um nortezinho na parte ambiental, o produtor falou, não, mas é um cara de confiança, atitude, né? Se o cara entender de legislação e tiver atitude de chegar no produtor e falar assim, isso aqui não tá certo, ou senão você pode fazer isso aqui. Vou dar um exemplo. Vocês, engenheiro agrônomo, se vocês entenderem um pouco de regularização rural, regularização fundiária, vocês acabam até vendendo mais um pouco para o seu cliente. Né? Porque às vezes o seu cliente não está comprando de você porque está travado lá, viu, meu amigo?
Às vezes, se o cliente não está te comprando, não está gastando dinheiro com você, porque está com um problema no banco. E você vira as costas e fala, não, vou esperar ele resolver o problema no banco dele. Não, meu amigo, tem atitude, vai, não. Você está com um problema no banco, eu entendo um pouco disso aqui, eu vou te resolver, eu vou resolver esse trem para você, eu vou atrás. Eu sei o que está acontecendo. Você está travado no banco por causa de um CCIR, você está travado no banco por causa de um georreferenciamento, não, eu sei. Como é que resolve esse negócio contatos, aí? Né, também, né? Se você não souber, me procura. E tem contatos também, eu não dou conta, eu não entendo. Peraí, eu sei alguém de confiança que vai te ajudar, que é a indicação, que vocês falaram, né? O melhor exemplo disso é o CAR. Nossa, o CAR... não fala do CAR, não, quem sabe. Ele, assim... Tá desde 2014, né? O CAR desde 2013, 2014, que foi criado. 2013 para 2014 começou a mexer o CAR. Começou. Tem CAR parado no estado inteiro, no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de aprovar um CAR na CEMAT. Eu tenho um CAR aprovado. Como é que você consegue aprovar um CAR hoje? Para resolver a vida do produtor? É conhecendo um agrimensor que vai resolver a questão de referenciamento, que vai mapear todas as áreas. Eu vou dar o exemplo desse CAR. Esse CAR lá de Rio Verde, desse produtor rural. O que ele teve que fazer para aprovar esse CAR vai muito além da questão básica exigida ali na hora, porque todos os CAR do estado de Goiás praticamente já tem pendência de GEL, CNH e certidão. Qualquer um que você entra hoje em dia tem esses três. Está em análise ainda. Foi analisado e a primeira análise é esses 3 documentos. Pede a CNH do dono, certidão de interior da propriedade e o georreferenciamento se ela tiver mais de 25 hectares que eles já exigem. Mas o que esse produtor teve que fazer? Até o Renato participou desse projeto comigo. Ele teve que mapear, georreferenciar toda a área de vegetação nativa, toda a área de APP e todo o uso consolidado. Mapear. O Renato foi lá e fez todo esse serviço. Numa fazenda ali de sentido Aparecida do idoso do bairro. Então, assim, a gente fez esse serviço, isso faz já uns 4 anos, demorou. E depois disso eu tive que fazer os estudos, comprovação de reserva legal averbada, aprovar uma nova reserva legal, porque a reserva legal já era diferente, a fazenda tinha sido desmembrada. Depois disso tudo, ele conseguiu a aprovação. Então, assim, e isso é uma pessoa que entende a legislação e que tem de regularização. Senão, esse produtor estaria com a vida travada até hoje. Nossa. E aí, é aquela pegada que a gente estava falando no início. Como que ainda tem gente que fala mal da gente na parte ambiental sem que a gente tenha essa burocracia todinha que eu sei que os outros países não têm? E a gente tem essa burocracia todinha, a pessoa ainda tem coragem de falar mal dos nossos produtos do agro. É porque não tem publicidade. Falar mal da carne, né, da parte sanitária, falar mal dos grãos, falar que tá vindo de área embargada, sendo que tem essa... Tipo, dá pra perceber porque não sabem. É porque não sabem. Eu imagino que nos países aí, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, eu imagino que a burocracia lá, eu não sei como é que é, tá? Às vezes é totalmente diferente da nossa. Com certeza vai ser totalmente diferente da nossa aqui, entendeu? O Brasil, infelizmente, é um país muito burocrático. Então, eles não sabem como é que funciona aqui dentro. Eles não estão aqui no meu escritório, no escritório do Leonardo, vendo como é que a gente está sofrendo, apanhando, ralando, indo atrás. Acontece uns casos atípicos, né? Aí a pessoa já pega aqui e faz um alarme, uma coisa que aconteceu ali isolada, aí já vai falando que é o agro inteiro que faz aquilo, né? Mas generaliza tudo. Mas se pegou é porque tem a fiscalização. Claro que a fiscalização não consegue vigiar o Brasil inteiro. Até porque não vai ter como, né? Um país continental. Não tem. E igual a França... menor que Goiás. Então, sim. Não sei, eu acho que é menor que Goiás. Eu não sei, não. Então, assim, eu fico triste, porque vem essas narrativas, né, que prejudicam até o nosso mercado, né, lá fora, e vem com essas narrativas, sendo que lá fora é bem pior que aqui, não conhece aqui, aí pega uma coisa que aconteceu aqui, que aí a galera até do próprio país, que não entende a área, não entende, espalha de uma forma errada, né, que acha que é o dono da razão, que sabe, né, porque não percebe que tem que estudar muito para entender disso, espalha aquela informação e fica parecendo que o setor inteiro desmata, que acabou com o cerrado, está destruindo a Amazônia, sendo que não é bem assim. Então, né, eu fico muito chateado quando eu vejo essas notícias. Não, o que a gente mais vê é aqueles casos que são de grandíssimos produtores rurais que fazem dano ambiental e é divulgado. Porque se essas reportagens vai no pequeno produtor rural, vai num pequeno produtor assim, de 5 hectares que está na beirada da rodovia e pergunta para ele assim, como é que é a vida do senhor aqui? Ele vai falar o tanto de burocracia que ele sofre, que ele tem medo de cortar uma árvore. Por causa disso, muda o conceito totalmente. Mas o grande produtor, que é aquele assim, que eu nem vou falar que é grande, mas é o gigante, esse sim vai cometer uma infração ambiental porque vai ter condição de pagar. Entendeu?
Hoje, aqui no estado de Goiás, você tem legislações que te cobram R$1.000 por muda cortada, por árvore cortada, por espécie. Então, se o cara cortar 10 árvores, ele vai ter que pagar R$10.000. Um pequeno produtor não tem R$10.000 sobrando. Consegue mal pagar uma consultoria. Sim. Mas não pagar a multa e se embargar a atividade para, como é que ele vai pagar? Eu acho que deveria existir consultoria pro bono para o pequeno produtor rural. Não, isso é uma coisa que eu falo. Deveria ter o governo subsidiar a consultoria rural para pequenos produtores. Justamente. Bem, deveria exigir. Pode trabalhar nisso, não. Dica, hein? Começa a divulgar, quem sabe. Não, ajudar, quem sabe né, aparece pessoas. Eu tô aí. E bom que acaba com aquela narrativa também que o agronegócio é só do grande, do médio, Sim. né? Que o agricultor familiar não faz parte do agronegócio. Porque tem essa narrativa faz também, parte né? E tá vivendo tudo isso. Né? E aí acaba com isso também, porque querendo ou não, se a gente pega essa pegada, a gente valoriza o pequeno e acaba essas vamos dizer, mentiraiada, né? Sim. Acaba. E realmente valorizar o pequeno, que o pequeno depende do médio, o médio depende do grande, o grande depende do pequeno, é uma cadeia, é o agronegócio. E cada vez mais você está tendo pequenos produtores. As famílias estão se desfazendo. Lembrando que pequeno produtor é... Até 100 hectares hoje, correto? Que as pessoas não entendem, né? 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais. Vai variar entre 100 e 120. Depende do município. Depende do município. Mas, assim, cada vez mais você tem pequenos produtores rurais. As fazendas pararam de ser 3.000, 4.000, 5.000 hectares. As famílias vão brigando, né? E vai repartindo a fazenda. E vai mudando a documentação toda. E vem essa parte aí que vocês hoje entendem. Nós temos muito mais serviço, volume de serviço, por conta disso daí. Porque as fazendas estão fracionando hoje. As fazendas maiores, né? Os jovens estão ficando no agro. Quando eu comecei a trabalhar em 2007, a gente fazia serviço de fazendas grandes. Hoje a gente faz serviço de fazenda pequena, mas todo dia tem um serviço de fazenda pequena. Naquela época era de vez em quando tinha um serviço e era uma fazenda grande. Né? Aí as fazendas vêm fracionando, ou seja, os produtores daquela época lá estão deixando as propriedades para os filhos, eles estão dividindo, estão deixando para neto, e vai vendendo, e vai... Então hoje está fracionando bastante. Então serviço hoje, mais uma dica aí para os jovens, entrem nessa área de regularização aí, que tá faltando profissional bom. Serviço não falta, não. E não ficar também... Uma coisa que você lembrou agora, né? Já que tá tendo toda essa divisão, quer dizer que os jovens não estão tocando realmente. São poucos. O legado do pai. Do avô, do pai, que já que tá tendo essa divisão toda... Na nossa região aqui, Rio Verde, eu acho que a maioria continuou tocando o negócio do pai, entendeu? A maioria, assim, da metade pra maioria, tá? Alguns aí que a gente vê que não se interessa, mas eu admiro muito isso daqui na nossa região, que os filhos, os netos têm interesse em continuar com o negócio do pai, do avô. Muito bom. Já deu tempo? Então, finalizar. Pessoal, obrigada, né? E aí, pessoal, uma dica, se precisarem, né, de consultores na parte ambiental, relacionado com agro, eles entendem bem, porque não tem como, o produtor não tem como fugir disso. Né, a galera falar que o Brasil desmata, dá para perceber que é mentira, porque não tem para onde fugir mais, acabou. E só tá fechando, né, o circo para o produtor rural, do pequeno ao grande. Então, dica para vocês, pessoal, e muito obrigado por estar participando aqui do nosso primeiro episódio do Conexão Agro Jovem. Para mim é uma honra, eu fico satisfeito, fico feliz de estar aqui participando da minha opinião, falar um pouco da área que eu trabalho, coisa que eu entendo, né? Tenho prioridade de falar, ou tem propriedade de falar sobre esse assunto, que é algo que eu entendo há muitos anos. Eu agradeço também, claro, pelo convite mais uma vez. Fica aí o convite de todo mundo a vir nas nossas redes sociais, né? Conhecer a gente. E agradeço a todo mundo que está assistindo por dar essa oportunidade de ouvir um pouco e entender que a gente não é vilão de nada. A gente está sendo muito mais bonzinho do que vilão. Verdade. Tá? Obrigada mesmo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.